Para encaminhar, Vossa Excelência, por favor. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, hoje é um dia que terá um impacto enorme na vida do cidadão. Um impacto positivo ou negativo? E eu espero que seja positivo. Nós estamos diante de uma proposição, de um projeto que é extremamente injusto. Porque nós sabemos que a lei de alienação parental, ela tem sim problemas. E esses problemas precisam ser aprimorados. Eu já conversei com diversas pessoas, diversos especialistas, diversas vítimas de ambos os lados. Diversas vítimas, genitores, que são vítimas de pais e mães que utilizam a criança como instrumento psicológico, que acreditam que a criança é sua propriedade para jogar contra um genitor. E já ouvi também pessoas que falam que abusadores, agressores utilizam essa lei de uma forma deformada, que existem juízes e peritos que são canalhas, que utilizam de forma enviesada para colocar abusadores com a guarda da criança. Mas não é revogando a lei que nós vamos sanar o problema. Não é jogando a criança junto com a água suja que nós vamos resolver o problema. Nós temos que limpar a água. Nós temos que corrigir os problemas. A própria deputada Soraya Santos trouxe aqui uma solução que, para mim, resolve todos os problemas que são apontados, sobretudo pelos coletivos feministas, que vem me atacando reiteradamente nas redes sociais, me chamando de pedófilo. Eu que sou pai de uma menina de 3 anos de idade, que amo minha filha mais do que tudo. Mas eu defendo a verdade, eu defendo criança, acima de qualquer pauta ideológica e de sexo, independente se é pai ou se é mãe. E eu já vi diversas crianças sendo tratadas como joguete, instrumento. Eu tenho um amigo que, inclusive, está há meses sem ver os seus filhos, porque a mãe acha que ele não é uma boa companhia e ele é um ótimo pai. Ele é um paizão que cuida da sua filha, que cuida do seu filho, que quer somente dar carinho, mas ela utiliza ele na justiça, porque quando acabou os divórcios de litigioso, utilizam a criança hoje como instrumento no litígio. E quer que ele dê uma mesada maior do que já é paga, quer que dê mais mordomias para ela, e não é nem para a criança, e não permite sequer que eles durmam na casa dele. Nós precisamos fazer a reparação da lei sim, corrigindo os prazos processuais, para que o prazo do abuso, da ação de abuso e da ação de agressão, ele tenha prioridade e finde, termine antes da ação de alienação parental. E assim nós vamos corrigir isso. É essa proposta que foi feita pela deputada Soraya Santos, e é nisso que nós vamos firmes até o fim. Sim a retirada de pauta, sim pelas... Para encaminhar contra o deputado Rubem. Presidente, o plenário da comissão aprovou por 34-1 a inversão da ordem dos trabalhos para adentrarmos direto à ordem do dia, numa reunião que tem um item único. Ao meu ver, esse requerimento estaria, portanto, prejudicado. Ele não poderia ser votado. Mas aí eu pergunto qual é o entendimento da mesa. Como orienta o PL? Presidente, para encaminhar contra o Orlando. Encaminhar contra o requerimento. Senhor presidente. Está escrito? Deputado Orlando Silva, para encaminhar contra o requerimento. Presidente, eu primeiro quero cumprimentar a deputada Laura Carneiro. O trabalho meticuloso, metódico, democrático que ela fez merece ser celebrado por esta comissão, porque é um tema que causou alguma polêmica entre nós, e a opção da presidência da CCJ e da relatora foi aprofundar o debate, discutir com especialistas, discutir com a sociedade. Presidente, todas as instituições que acompanham direitos de criança e adolescente defendem a revogação dessa lei. Todas, absolutamente todas, pela defesa do melhor interesse das crianças e adolescentes. Eu sei que, apesar da obstrução feita por alguns parlamentares do PL, uma parte da bancada do PL votará favorável a essa proposta. No Senado, a senadora Damares já se manifestou favoravelmente a essa proposta. O senador Magno Malta, do PL, já se manifestou favoravelmente a essa proposta. Na bancada da Câmara do PL, vários deputados já se manifestaram favoravelmente. É um erro
ideologizar uma matéria que deveria ser levada em conta exclusivamente o interesse das crianças e dos adolescentes. Em São Paulo, presidente, vou falar de São Paulo, 71% dos alvos dessa manipulação da lei de alienação parental são as mulheres, são as mães. Portanto, eu quero apelar aos nossos colegas que todos votemos pelo melhor interesse da infância e da adolescência. Pelos direitos dessas crianças, temos que revogar essa lei que fere famílias, destrói famílias e fere o direito de crianças e de adolescentes. Revogação já da lei de alienação parental. Como orienta o PL? Presidente, o PL orienta sim a retirada de pauta. Eu gostaria, presidente, de chamar a atenção que houve um momento, sim, que nós mulheres estávamos tão desesperadas, a própria deputada Maria do Rosário, eu também que acompanhava esses casos que desde 2016 rondam a Câmara, porque estava se usando a lei de alienação para facilitar o abusador, para facilitar a criança, naquele momento sim. Mas depois do trabalho que a Polícia Federal fez, mostrando, prendendo aquela quadrilha armada que estava usando isso para outro subterfúgio, a gente volta a defender que a proteção maior, presidente, é da criança. Então, quando houver denúncia, e essa é a nossa tese, de abuso infantil ou violência física, não possa haver inversão de guarda até apurar o crime, porque isso não pode ser uma guerra de sexo. Você tem avós, você tem pais que vão ficar com a pecha ali de abusador, e a gente está falando de um processo criminal. Só para concluir, como os projetos não podem ser apensados, porque aqui é conclusivo na CCJ, a gente está defendendo a retirada de pauta para que possa ser votado em plenário apensando todas as iniciativas. Não é porque é homem, porque ele é abusador. A gente tem que dar o direito de apurar no crime. Como orienta a Federação PT, PCdoB, PV? Como orienta a Federação PT, PCdoB, PV? Senhor presidente, senhoras deputadas e deputados, nós não podemos mais esperar, porque o tempo da criança é urgente. E aqui nós devemos fazer com que essa lei seja revogada pelo superior interesse da criança, que é o princípio dos direitos humanos para a infância. Muitas estão sofrendo. Se trata de um olhar para mães que têm sido injustiçadas, mas se trata de um olhar a partir do direito da criança. Essa lei foi errada. Ela foi errada, e eu digo como alguém que fez um relatório sobre a constitucionalidade. Do ponto de vista da constitucionalidade dela, eu não discuto essa altura, mas ela fez o mal. Essa lei fez o mal para muitas crianças, porque colocou crianças na mão de pessoas que não poderia, e reverte a guarda, retira da mãe. Da mãe, retirar uma criança é um crime. Se os outros estiverem na frente, não... Cadê a inversão? Não. Pelo PSD, não. senhor presidente. Como orienta a União Brasil? União Brasil, senhor presidente, orienta contra a retirada de pauta. União Brasil orienta não. Federação orienta não. PL orienta sim. Como orienta o PP? Como orienta o Republicano? Como orienta o PSD, deputada Laura Carneiro? Senhor presidente, primeiro, mais uma vez, publicamente, agradecer a Vossa Excelência. A coragem que Vossa Excelência teve de resgatar essa matéria que a gente está tentando votar desde março. Vossa Excelência fazer com que esta sessão fosse de pauta única é a demonstração inequívoca da importância da votação dessa matéria que protege a criança brasileira. Mas queria, além disso, senhor presidente, encaminhar contra com base na fala de um deputado que até eu e ele de vez em quando brigamos. Mas ele estava aqui numa das audiências públicas, eu vou usar as palavras do deputado Marco Feliciano, um deputado respeitado, um deputado do PL de São Paulo. Ele diz, ele iniciou sua fala lembrando as 11 milhões de mães solo no Brasil, destacando que o cuidado dos filhos ainda recai prioritariamente sobre as mulheres.